A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robivânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade tão gloriosa em sua presença. E hoje eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 10, o versículo 12, que diz assim: nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. Sabemos, amados, que devemos buscar em Deus sabedoria, graça e misericórdia, para que possamos nos posicionar diante de todas as situações com sabedoria. Pois o tolo, com suas próprias palavras, ele pode destruir a sua vida como a vida de outras pessoas. Devemos ter um cuidado muito grande com as palavras que saem de nossos lábios. E devemos buscar em Deus sabedoria, orientação, para que Deus ele possa nos direcionar o que nós devemos falar. Quantas vezes falamos coisas desnecessárias, quantas vezes falamos coisas das quais Deus não se agrada, palavras das quais Deus não quer ouvir sair dos nossos lábios. E muitas vezes nos posicionamos diante de situações como o tolo, aquele que fala, aquele que não pensa, aquele que sai jogando as palavras ao vento, sem pensar. E ele se esquece que as palavras que uma vez falamos, elas podem trazer para a nossa vida bênçãos, como também maldições. Porque toda palavra que sai de nossos lábios, amados, elas são como semente, elas são lançadas. E sementes boas produzem bons frutos, e sementes má vão produzir maus frutos. Lembra-se da passagem do semeador? Ele saiu a semear, e existia vários tipos de terreno, e cada semente caiu em um lugar diferente. Assim são as palavras que saem de nossa boca. Elas saem como sementes e muitas vezes caem em terras que são os corações. Algumas pessoas vão permitir que aquela palavra venha germinar. E se essa palavra for uma palavra de maldição? E se essa palavra for uma palavra que causar ira, discórdia e até destruição? O que acontecerá? Então devemos refletir no que nós estamos falando. O servo do Senhor, ele não pode viver envolvido em fofoca, contendas, intrigas. O servo de Deus não pode ficar falando palavras das quais Deus não se agrada, que são os palavrões, palavras desnecessárias, que entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida. Existem pessoas que falam no momento da ira e falam tantas coisas, e aquela pessoa que está ouvindo, muitas vezes permite esta palavra entrar na sua vida, e ali eles começam a ficar pensando e repensando no que ouviram, e eles vão ali permitindo, dando legalidade e acesso para o inimigo em suas vidas, através de palavras que muitas vezes nós, sem pensar, falamos. E quantas pessoas ouviram palavras que lhe magoaram, que lhe desprezaram? Quantas pessoas têm palavras guardadas dentro de seu coração, dentro, deles, a qual ouviram na sua infância, mas eles não conseguem se libertar do que ouviram, não conseguem se libertar do que, aleluia, eles passaram. Por quê? Porque aquela palavra eles deixaram germinar. Mas hoje Jesus Cristo quer te libertar de toda essa situação.
Hoje Jesus Cristo, Ele quer quebrar os grilhões, Ele quer limpar a sua vida para que você possa ser liberto. Da mesma forma que hoje o Espírito Santo de Deus, aleluia, também quer nos ensinar, nos orientar a ser sábio e não tolo. Porque o tolo, ele produz situação desnecessária no seu falar. Ele pode causar danos, aleluia, muito graves. Tem pessoas que no muito falar, e esse falar sem sabedoria, causam até mortes e destruições. Sabe, aquela pessoa que se levanta com fofoca, com calúnia, aquela pessoa que tem o prazer de se levantar de manhã, nem cuida da casa, não cuida dos filhos, não cuida do marido, mas ela sai de casa ou ele sai de casa e vai ali bater na porta da outra pessoa para falar mal de um e de outro. E ali passa-se horas e horas, contando a história de Maria, de João, de José, de Joaquim. E quando volta para casa, muitas vezes essa pessoa nem cuida do seu bem mais precioso, que é a sua família. E muitas vezes essas pessoas querem ali receber de Deus bênçãos, querem receber de Deus dádivas. Mas como Deus nos abençoará, como Deus vai prosperar nossa vida se o nosso posicionamento for como tolo? Se em vez de eu levar a palavra de Deus, ou levar uma palavra de ânimo, ou usar os meus lábios para orar por uma pessoa necessitada, eu apenas permitir que o inimigo use os meus lábios para falar mal das pessoas, para espraguejar, para amaldiçoar, para desejar o mal, para fazer orações contrárias, para mentir, para degrenir. Amados irmãos, precisamos tomar cuidado. O diabo, ele destrói a vida da pessoa e muitas vezes, se nós não vigiarmos isso, somos todos nós que devemos estar atentos. Não é só meia dúzia de pessoas. A palavra está aqui para ser pregada e ser ouvida e colocada em prática por todos nós. Não é só quem está ouvindo, é a irmã Robevânia também. Precisamos orar e pedir que Deus nos oriente para que nós venhamos ter os nossos lábios para falar aquilo que Deus manda, para entrar numa conversa e falar o necessário. Tem pessoas que ela fica tão entusiasmada em falar que muitas vezes fala até demais. Tem pessoas que muitas vezes falam o que não é necessário. É igual você, muitas vezes está no lugar e você vê a pessoa falando, e muitas vezes você fala assim, meu Deus, o porquê que a pessoa está falando tanto? Não é necessário falar aquilo. A pessoa muitas vezes se deixou levar pelo momento, se deixou levar pela situação e está colocando ali palavras e situações das quais nem eram necessárias. Então, como servos de Deus, devemos orar e pedir que o Senhor nos oriente para nós sermos servos sábios e não tolo. A Bíblia, ela é muito clara em nos direcionar a ser sábio. Quando Deus diz assim, a mulher sábia edifica e a tola destrói. Esta mensagem, ela também serve para os irmãos, para os jovens, para as crianças, para os idosos. Não é só a mulher sábia edificando a casa, mas é o homem edificando a casa, é o filho edificando a casa, os avós edificando a casa, os idosos edificando a casa, todos amados, porque não é só a casa física, é a casa espiritual também. É o templo do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas levam a palavra de Deus ao pé da letra. É só a mulher sábia que tem que edificar. Mas e o homem também não tem que edificar?
O filho também não tem que edificar? A sogra, né? O sogro, os avós, aleluia, a parentela. Essa mensagem de Deus que é pregada para os nossos corações como um alimento para a nossa vida, ela é tão maravilhosa que quando ela entra dentro de um lar, ela não é só para uma pessoa, ela é como um alimento para toda a família. O esposo quer que a mulher seja sábia, mas será que ele está sendo sábio? A mulher quer que o esposo seja sábio, mas será que ela está sendo sábia? Os pais querem que os filhos sejam sábios, façam o que é correto, mas será que nós, como pai e mãe, estamos ali como exemplo para que os nossos filhos sejam sábios? Ou dentro do nosso lar está uma bagunça? Ou dentro do nosso lar as palavras que têm saído, meu Deus do céu, nem Deus quer ouvir. E aí os nossos filhos estão crescendo e estão ouvindo. Os nossos filhos vão aprender a falar as mesmas palavras, mas depois nós vamos querer corrigir. E aí vai chegar o momento que eles vão olhar e vão dizer: mãe, mas você fala, o pai fala. Porque nós somos o exemplo dentro da nossa casa. Então que Deus venha nos orientar. A Bíblia nos fala sobre Isaías. Um homem que olhava situações e dizia: ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Ele se posicionava como um tolo, cuidando de situações que não era da conta dele. É como aquela pessoa que aponta todo mundo tem defeito, só ela é certinha, só ele é certo, né? Nós não somos santos, amados, para ficar julgando as pessoas e nos colocar na posição de perfeitos. Todos temos situações na nossa vida que precisa ser tratada por Deus. Nós não somos perfeitos. Mas quando chega o momento do encontro de Isaías com Deus, que Atenaz toca ali nos lábios de Isaías, que com certeza ele sente a presença de Deus, aleluia. Que com certeza foi o momento que Deus declarou para a libertação dele, para que a vida dele pudesse ser mudada. Ele começa a reconhecer que ele também é falho. E muitas vezes nós, na nossa fragilidade, né? Vamos usar essa forma. Nas nossas fraquezas, nos posicionamos como tolo. Mas precisamos orar a Deus e pedir que Deus nos mostre, que Deus nos revele, que Deus fale conosco, que Deus nos corrija, amado. Aonde é que nós estamos errando? Se nós estamos fazendo algo que não está agradando? Se as palavras que saem dos nossos lábios têm agradado a Ele ou não? E se nós estamos andando de forma que não agrada ao Senhor, que Deus venha nos libertar, que Deus venha tocar nos nossos lábios. Que os nossos lábios sejam purificados. Que Deus repreenda todo o espírito imundo que traz palavrões, mentira, fofoca, intriga e tantas outras coisas que são tudo obras da carne. Nós sabemos que se somos de Deus, temos que buscar as coisas de Deus, os frutos do Espírito. E aquele que anda com Deus, que ora, que busca a presença de Deus, você sabe que quanto mais nós buscamos a Deus, mais temos intimidade com Deus. E quanto mais estamos na presença de Deus, aleluia, mais somos cheios do Espírito Santo. De forma tal que nós não deixamos nenhuma brecha como legalidade para carnalidade, para coisas que pode nos destruir nossa família. Se o diabo já
aleluia, desde o princípio, vem tentando destruir tudo que Deus fez. Imagina nos dias de hoje que nós olhamos, amados, e vemos tantas coisas acontecendo. E quantas vezes, aleluia, nos levantamos e falamos: Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, o nosso dia, porque já sabemos que vamos ter que enfrentar leões, gigantes e situações que muitas vezes vai vir para nos constranger. Mas se estamos com Cristo, nós somos, aleluia, mais que vencedores. Mas aí ele vai dizer: seja sábio, prudente, simples como uma pomba e prudente como a serpente. Se você ler todo este capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 10, você vai ver, aleluia, o que acontece com uma pessoa tola e o que acontece com uma pessoa sábia. Quando a pessoa tem sabedoria de Deus, essa pessoa, aleluia, ela se destaca. Olha José lá no Egito. Olha Daniel. Olha Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha Abraão, que permite Ló fazer uma escolha. E Ló, achando que era o esperto, pensa que escolheu a melhor parte. Mas Ló se posicionou como tolo. E Abraão foi abençoado por Deus, porque aonde ele estava, ele orou ao Senhor e Deus assim o prosperou com sabedoria. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que se posicionaram como sábios e também como tolo. E vemos as consequências de cada um deles, porque o tolo, ele vai caminhando para o abismo e o abismo é morte, mas o sábio, ele caminha na direção, aleluia, de Deus, aonde o Senhor abençoa, prospera, cura, liberta e transforma. Deus traz aqui a memória Ananias e Safira, que diante, aleluia, de uma situação mentiram, achando que enganaria. Queriam ser espertos, achavam que eram sábios, mas se posicionaram como tolo. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes achamos que somos sábios, que somos espertos, mas o nosso posicionamento muitas vezes está sendo como tolo. Então que o Espírito de Deus nos oriente, que Deus nos oriente, para que nós não venhamos ser destruídos pelo maligno. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais, a candeia do teu corpo, que são os teus olhos, para que tu veja a glória de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus. Peça para que Deus toque nos teus ouvidos, para que você esteja atento à voz do Espírito de Deus. Peça para que Deus toque nos teus lábios, para que você venha bendizer, aleluia, o nome dEle. E você não se sente mais na roda dos escarnecedores para escarnecer ou criticar e falar mal, mas que quando você tiver a oportunidade, você reúna essas pessoas para glorificar a Deus. Sejamos sábios e assim seremos abençoados, porque o favor de Deus, aleluia, estará diante de nós, o cuidado de Deus. O tolo se destrói com suas palavras, com sua prepotência, com a sua avareza, com suas palavras. Mas o sábio, com sabedoria, ele segue o seu caminho e Deus cuida dele e da sua casa. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença aqui nós estamos mais um dia, Senhor, para Te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, por Tua graça e misericórdia,
por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós hoje estamos aqui para suplicar o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que o Senhor toque em nós do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. E que tudo que há em nós que não bendiga o Teu santo nome seja destruído. Que os nossos lábios sejam para Te louvar. Senhor, meu Deus, nos liberta, nos purifica, nos transforma, Senhor. De forma tal, Senhor Jesus, que nós venhamos nos posicionar como homens e mulheres sábios nessa terra. Não permita, Senhor Jesus querido, que o mal venha nos tocar, que nos assole. Que nós venhamos, aleluia, Senhor, com sabedoria nos posicionarmos diante de Ti, para que as brechas possam ser fechadas e que o mal seja repreendido. Que todo espírito que traz discórdia, inimizade, contenda, fofoca, intriga, inveja, palavrões, pecados carnais seja agora destruído. No sangue de Jesus Cristo há poder. Que todo mal seja repreendido agora. E que sobre a nossa vida e a nossa casa e a nossa família venha resplandecer a Tua presença. Que o Senhor conceda sabedoria a cada um de nós, aos esposos, esposa, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, à nossa parentela, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos. Que o Senhor alcance este povo, estas nações com graça e misericórdia. Senhor Jesus, que todo espírito de ansiedade, de crises, de medos e de assolações seja repreendido. Pai, que o Senhor venha, aleluia, levantar um exército forte, firme, um povo que, aleluia, Senhor, segue em constante oração para Te louvar. Afasta de nós, Senhor, aqueles que usam de engano, que são mentirosos, que usam de hipocrisia. Senhor, nos conceda visões celestiais. Nos conceda, aleluia, Deus, o discernimento do Teu Espírito. Nos ensina a ser sábio. Que venhamos refrear, Senhor, a nossa língua e guardar dentro dos nossos lábios, Senhor. Que venhamos falar só o necessário, no tempo oportuno. Que não venhamos ser tolos, desesperados no falar. Que a ansiedade não turbe o nosso coração a ponto de nós sairmos, ó Pai, contando a nossa vida, a nossa história, mas que nós venhamos ter sabedoria, Pai. Aleluia, no nosso posicionamento. Jesus querido, que sejamos sábios dentro do nosso lar, no trabalho, na escola, aleluia, aonde quer que nós chegarmos. Que ao levar a Tua palavra, possamos também ter sabedoria para ganharmos almas para o Teu reino e não afastar. Que tenhamos sabedoria no pregar o Evangelho para não matar os nossos irmãos, mas para que eles sejam curados de seus males, tristezas e aflições e que tenham uma vida plena com Cristo. Que o Senhor nos ensine a ter sabedoria para cuidar das almas que muitas vezes estão do nosso lado, sofrendo com palavras que um dia ouviram. Deus, que esta semente que, aleluia, germinou e vem crescendo por anos, trazendo tantas situações na vida destas almas, agora ela seja destruída. Porque não é, Senhor, uma semente boa que germinou. Foi uma erva daninha que tem causado danos familiares, conjugais, por causa de traumas de infância, Senhor. Ó Deus, que hoje este mal seja repreendido, porque esta palavra que foi lançada e veio como maldição, ela não terá mais legalidade sobre esta pessoa, sobre esta família. Que toda palavra, aleluia, de maldição seja agora destruída, porque o Senhor é o Deus que está no céu, que cuida de nós. Deus vivo, forte e poderoso, Leão da tribo de Judá. O Deus que não dorme, aleluia, Espírito Santo de Deus.
Transforma vidas, transforma a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus familiares, a minha parentela. Transforma, Senhor, o coração e a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada, aleluia, Senhor, ouvinte da Tua palavra neste dia. Que estas almas sejam impactadas pelo Teu agir, pelo Teu cuidado, e que o Espírito Santo venha trabalhando na mente e no coração. Que quando nós formos, ó Pai, pensar, aleluia, em falar algo, que o Senhor nos direcione. E se for, aleluia, o tempo que venhamos falar, mas com sabedoria. E que se for algo que também não tenhamos que falar, que o Senhor, aleluia, Deus, toque nos nossos lábios e que nós não venhamos falar nada desnecessário. Nada, Senhor Jesus, que vai desagradar o Teu Espírito Santo. Deus maravilhoso, Jesus Cristo, aleluia. Santo Espírito de Deus, seja conosco e com a nossa família. Guarda a nossa casa, Pai. Unge os umbrais de nossa casa com Teu sangue carmesim. Passa a Tua espada reluzente e desembainhada, cortando todos os laços, retaliações. E que palavras, aleluia, que foram lançadas contra as nossas vidas, palavras negativas, palavras maldosas, palavras de maldições, sejam agora destruídas, no nome santo de Jesus Cristo, porque é em Teu nome que nós oramos, porque só o Senhor realiza milagre. Que no Teu sangue carmesim, Senhor, todo este mal seja destruído e que a vitória, a bênção, o milagre seja sobre nossas vidas, a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.